Olá, família! Como vocês estão? Hoje iremos falar de um livro que eu acabei recentemente e que foi um surto. Ele foi recomendação de vocês, eu ganhei ele de presente da Sarinha e eu comecei a ler ele acho que no dia 6 de janeiro, 7, alguma coisa assim, terminei ele fazem 2 dias e eu fiquei assim, gente, esse livro pra quem gosta do assunto de sequestro, serial killer, essas coisas tem que ler. E estamos falando de O Jardim das Borboletas. Fica aí comigo que eu vou te falar tudo desse livro. Bom, gente, aqui nessa história a gente fica acompanhando duas linhas temporais, né, na verdade. Por quê? A Maia, que é a personagem principal desse livro, ela está dando, né, o testemunho, ela está depondo para dois investigadores, tá? E então o que que acontece? No livro, ela fala um trecho, mostra lá os agentes perguntando as coisas pra ela respondendo, e ao mesmo tempo, assim que acaba uma parte assim, a gente é transportado para alguma outra linha do tempo. No começo do livro, a gente é transportado realmente para quando a Maia era até criança, depois quando ela fica mais velha, e ela teve uma vida um pouco atípica e um pouco difícil. Me doeu muito ler algumas coisas nesse livro. Teve uma parte que me marcou demais, que eu quase chorei, que não tem a ver com a Maia, eu vou falar pra vocês lá na frente. Mas a Maia, ela basicamente ela foi abandonada pelo pai e pela mãe. E antes de eu continuar essa história, eu preciso falar pra vocês que esse livro contém gatilhos um pouco fortes, tá? Então, assim, deem uma verificada se você não tem sensibilidade em relação aos assuntos tratados nele. Bom, voltando, a Maia, ela foi abandonada pelos pais. Por que eu falo abandonada? Porque primeiro ela foi negligenciada. Claramente, ela fala isso no livro, a mãe dela e nem o pai dela, assim, quiseram ela. Eles nunca foram pai e mãe dela. Eles simplesmente deram uma casa, comida e roupa pra ela. E isso não é ser pai, isso não é ser mãe, tá? E ela foi muito negligenciada a infância dela inteira. Tanto é que o que ela se tornou quando adulta é marcada por um trecho em específico de quando ela estava em um parque de diversão. Os pais dela, ela era criança, bem criança, 7 anos. Ela foi com os pais para um parque de diversão e ela foi naquele carrossel, sabe, dos cavalinhos que a gente fica girando? E aí o pai dela e a mãe dela sumiram. A mãe dela porque se interessou por um outro cara e saiu andando com ele. E o pai dela, tipo, também saiu andando. E ela ficou lá, no carrossel, girando, 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 girando. Pareceu o Silvio Santos, né? Roda! E aí tudo bem. E aí que ela ficou lá. Aí terminou a roda do carrossel e cadê os pais? Cadê o pai? Cadê a mãe? Não tinha. Ela olhou para as crianças e as crianças estavam indo embora, cada um com seus pais, e ela ficou lá. Tanto é que ela foi, sabe aquela salinha? Eu espero que nenhum de vocês tenham passado por isso, eu também não passei, mas eu sei que existe. Sabe aquelas salinhas de quando criança se perde, vai lá e anuncia no microfone, né? Então, foi o que aconteceu com ela, só que as coisas pioraram um pouquinho ainda mais. Por quê? Porque a Maia, ela tinha um vizinho, e esse vizinho, ele era, né, com tendências a se relacionar com público infantil, né? Tô tentando ser delicada pra não falar a palavra, pra não restringir, mas acho que vocês entenderam. E ela sempre foi muito ligeira, a Maia, e ela quase se tornou vítima dele. Mas ela sempre conseguiu ter muita atitude em relação às coisas, isso faz muito parte da personalidade dela, claramente. Então, assim, eu tô contando alguns trechos, né, pra vocês irem pegando a personalidade dela. Quando você começa a ler o livro, você acha que a Maia é uma pessoa totalmente insensível, uma pessoa totalmente sem sentimento, que não tem reação e não se importa com ninguém. Mas ao passar do livro, a gente vai percebendo que não tem nada a ver com isso. Na verdade, ela cria uma casca pra se proteger. Bom, e aí o que acontece? Ela conta um pouco da infância dela, ela chegou a ir embora e foi morar com a avó, porque os pais dela cagaram pra ela. E aí ela ficou lá um tempo com a avó dela veio a falecer. Ela sempre teve que se virar muito sozinha no mundo, sempre, sempre, sempre. Sempre foi muito independente porque ela não teve escolha. E até que ela foi pra Nova York.
Ela foi pra Nova York, ela conseguiu o contato de uma pessoa que fazia documentos falsos, essa pessoa fez um documento pra ela, e ela começou a trabalhar num restaurante, né, do Julian, que era o dono, e ele contratava, na verdade, mais meninas do que meninos, só que ela era menor de idade, né, mas, enfim, tô dando uma pincelada aí pra vocês, só pra vocês irem pegando o ritmo, tá, da essência dela. E o que acontece? Salvo engano, esse restaurante chama Evening Star e ia ter um evento nesse restaurante, né? Ela não tinha nem onde morar, gente, a Maia, quando ela chegou em Nova York. Ela tava morando assim, tipo, num albergue e tal, pra sem-tetos. E aí essas meninas que trabalhavam lá no restaurante, elas tinham meio que uma república, vai? E aí convidaram a Maia pra ir morar com elas, e elas eram bem excêntricas, sabe? E a Maia super se ajustou. E aí, aonde começa a história desse livro? Aí, nesse evento do restaurante, e pessoas muito ricas, com muito dinheiro, muito poder. E o tema era, tipo assim, borboleta, jardim, essas coisas. E aí, quando você não entende, né, óbvio que você não sabe da história, você fala, nossa, todo balacobaco vai acontecer ali, uma coitada da gente. E aí, ela tem uma tatuagem de uma borboletinha, assim, tipo uma asinha de borboleta no tornozelo, assim. E essa tatuagem chama a atenção de um dos poderosão, assim, lá do evento. E o que acontece? O filho dele, desse cara bam, vai falar com ela, só que o cara, tipo, é um puta de um escroto. Quem nasce escroto, morre escroto, né? É um puta de um babaca, sabe? Tipo, assediador, tal, não sei o quê. Ela consegue dar um chega pra lá no cara, um menino que trabalha no restaurante também ajudou ela, tananã, ok. Só que aí, uma bela hora, né, de uns dias, assim, que se passa desse evento, ela tá indo pra casa a pé e é sequestrada. Ela acorda eu vou tentar eu vou me esforçar ao máximo pra vocês conseguirem visualizar o cativeiro, tá? Junto comigo. Bom, ela acorda em um lugar que se chama O Jardim. Por que O Jardim? Ela fala que é um lugar com vários quartos, um corredor, e que as paredes do lugar, elas têm a possibilidade de abaixar e subir. E é câmera por todos os lados, microfone por todos os lados, você não tem privacidade. A roupa, quem te fornece a roupa, a alimentação, tudo, é o jardineiro. O jardineiro é o sequestrador. Só que até então você não pega a essência do que tá rolando, sabe? Você pensa que o cara é tipo um louco por ser louco e não é bem assim. E aí ela vai explicando pra gente, isso tudo que eu tô falando pra vocês, é ela no depoimento para os investigadores. De novo, gente, eu tô pincelando aqui a história, mas assim, eu não vou conseguir falar 10% do livro pra vocês, tá? Porque tem muito detalhe, tem muitas personagens, muitas. Tem muitas coisas minuciosas e que eu não quero falar, porque senão eu vou estragar, assim, o tchan do livro. Mas, esse jardineiro, agora, o que ele faz? Ele sequestra essas jovens e elas têm uma idade certa pra ele sequestrar. Tipo assim, ele não sequestra meninas menores de 16 anos, 17. E ele sequestra essas meninas. Quando elas chegam nesse cativeiro que é o jardim, ele tatua asas de borboleta nas costas de cada menina, e asas essas que ocupam as costas inteiras dessas meninas. E cada uma delas é a espécie de uma borboleta de fato, tá? Então o livro também fala qual espécie e tal. E ele abriga essas meninas e trata ela como borboleta, tipo assim. Vai ser muito difícil eu falar isso, né, por restrição do vídeo, mas ele tatua essas meninas, são várias sessões de tatuagem, obviamente, gente, pra cobrir as costas. Nossa, não sei se você tem tatuagem, mas assim, deixa eu pegar um exemplo. Pra fazer essa aqui minha, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho uma rosa com uma adaga aqui, demorou 4 horas, tá? Então, assim, pra vocês terem noção, essa minha aqui, 4 horas. Eu não consigo nem imaginar
Acho que deve ser o quê? Umas 5, 6 sessões para fechar as costas com asa? Enfim. Após essa sessão, né, que dá início à vida dessas meninas no cativeiro, no jardim, ele mantém relações à força, tá? É isso mesmo que vocês entenderam. Com todas as meninas, tá? Todas. E acontece que elas ficam muito próximas entre elas, óbvio. A Maia foi uma das únicas que foi pro cativeiro e não chorou. Ela sempre teve uma reação, um modo de ser, a personalidade dela muito distinta. E isso chamou muita atenção do jardineiro. Então ele tinha sim um tratamento com ela diferenciado, enfim. Gente, a pior, assim, a pior coisa também que acontece é que esse jardineiro, ele tem 2 filhos. O Avery e o Desmond. O Desmond, ele é uma pessoa que tem potencial para ser boa, tá? O Avery é a pior pessoa que poderia ter nascido nesse planeta Terra. O Avery, sim, ele é sádico, ele é uma pessoa sádica, ele de fato é um psicopata, tá? O pai dele, eu não classificaria sádico, e aí por isso que é muito complicado falar desse assunto. Eu até falei lá pra galera do Instagram do Operandi, vou deixar aqui o arroba pra você seguir o Operandi no Instagram. Mas é que assim, é muito complicado, gente, porque poucas pessoas têm conhecimento técnico pra isso. As pessoas, elas dão opinião e acham que é um serial killer, é um psicopata, é um sociopata, é isso, não sei o quê, com base em que lê, Instagram, internet, não sei o quê. Poucas pessoas que opinam sobre o assunto, de fato, estudam de forma técnica. Então, tem que ter muito cuidado pra falar sobre isso. Por que que eu não considero o jardineiro sádico, tá? Porque apesar de tudo que ele faz com as meninas, na cabeça dele, tá? Na dele, não na minha, não das meninas, eu tô falando na cabeça dele. Ele entende que ele está cuidando delas, que ele ama elas, que ele se preocupa com elas. Porque várias vezes durante o livro ele fala, você tá precisando de alguma coisa, né? Fala pra uma delas, você tá bem? E dá um beijo, e dá um carinho, e dá um afeto. Na cabeça dele, ele realmente protege elas. Ele é doente, ele é doente. É muito diferente ser doente do que sádico. Porque o sadismo, ele tem uma maldade enraizada na pessoa. A pessoa não consegue diferenciar se tal ato é reprovável ou é aprovável, tá? Uma pessoa sádica, ela é a maldade por maldade. Ela não precisa de um motivo para te fazer mal. Ela não precisa de um motivo para fazer maldade. Ela, por si só, já é ruim. E o que ela faz com os outros é uma coisa tão desproporcional para as pessoas de fora que está vendo o que está acontecendo, que na cabeça dela é tipo assim, a pessoa merece o que tá acontecendo. Tô falando isso por quê? Porque o Avery, ele começa a frequentar o jardim e ele é muito violento com as meninas. É violento ao ponto de realmente causar lesões, realmente torturar. Tanto é que por diversas vezes o jardineiro, ele proíbe que o Avery frequente por algum tempo o jardim, mas sempre volta a permitir que o filho frequente porque ele acha que é a forma de controle que ele tem sobre o Avery. Eu vou deixar que ele frequente o jardim porque pelo menos eu tô de olho nele, eu sei o que ele tá fazendo. Falsa ideia de controle. Eu sou um pouco controladora, eu não sou muito, tá? Eu sou um pouco e não tão em relação aos outros hoje em dia. É mais a mim. Por que eu tô falando isso? Porque isso é uma clara ideia de pessoas controladoras, que elas acham que, mantendo as pessoas embaixo das asas delas, elas podem ter controle sobre a pessoa, sobre o que a pessoa vai falar, fazer, não sei o quê. O que as pessoas controladoras precisam entender é que, na verdade, elas não têm controle sobre nada nem ninguém, nem sobre elas mesmas. E eu falo isso porque é uma coisa muito tratada na minha sessão de terapia também, que eu falo pra ela, nossa, às vezes eu acordo, eu planejo tal coisa e não sai nada como planejado, porque a gente não tem controle de nada. E quanto mais a gente acha que consegue controlar algo, mais a gente sofre. Só esse parênteses psicológico aqui pra falar justamente isso. Então, assim, o jardineiro, ele
não, eu vou manter ele aqui, ele não vai mais tocar em vocês de tal forma, não sei o que, por essa ideia falsa de controle, mas ele não tem controle sobre o filho. Ninguém. E detalhe, o jardineiro é casado, tá? Ele mantém uma vida dupla, de caridade, de ONG, de eventos beneficentes e tal com a esposa, termina de cumprir esses compromissos, de pessoas normais e de pessoas admiráveis, e volta pro jardim para sequestrar, abusar, tatuar meninas, né, pra manter na coleção dele. As meninas são realmente uma coleção do jardineiro de borboletas. E aí eu entro num assunto muito importante. Isso só é falado quase no final do livro. Não acho que seja um grande spoiler, tá? Por isso que eu vou falar. Mas, a priori, eu achei que o jardineiro, ele realmente era doente por ser doente. E não um doente que tem uma origem, sabe? Tem um porquê de estar agindo do jeito que está. Por isso que eu converso muito também em alguns vídeos aqui com vocês, mas muito mais lá nos stories. Você tem que se preocupar com a criança de hoje em dia, porque a criança de hoje em dia é o adulto lá na frente. Adulto você não conserta, criança você consegue educar, criança você consegue ponderar, você consegue mostrar as coisas. Quando já tá adulto, esquece, você não vai fazer mais nada, entendeu? E é exatamente isso que acontece. Por quê? Onde começou essa obsessão do jardineiro de ter um jardim, que na verdade é um cativeiro, e de colecionar borboletas, que na verdade não são borboletas, são pessoas que ele acha que são borboletas. O pai dele era um colecionador de fato de borboletas, mas eram borboletas mesmo, não eram pessoas. Só que aconteceu um acidente e o pai dele perdeu toda a coleção dele, pegou fogo lá e o pai dele perdeu todas as borboletas, perdeu o lugar, tal, não sei o quê. E depois disso o pai dele ficou muito doente, até que veio a falecer. E aí ele disse que ele tava um dia com a mãe dele, isso é jardineiro, ele tava com a mãe dele em um lugar, em um evento, e viu uma menina muito linda, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, resolveu sequestrar ela, simples assim, e teve a ideia de tatuar asas nas costas dela para transformá-la numa borboleta, porque assim ele teria as próprias borboletas dele e não ia correr o risco de perder. Como não, Mayara? Eu vou explicar pra vocês porque toda barbaridade vem agora. Se você não quer ouvir essa parte de como acontece com as meninas, eu te aconselho a pular o vídeo, tá? Eu vou deixar aí pra vocês quando vocês podem voltar a assistir sem spoiler. Mas o que acontece? O que esse jardineiro faz? Qual que é o modus operandi completo dele, gente? Ele sequestra essas meninas, ele tatua essas asas nas costas dessas meninas, ele mantém relações, assim, contínuas, totalmente, todo dia que ele tá lá no jardim, ele mantém relação com alguma delas à força, obviamente. Elas viram escrava dele, não tem outra palavra. E elas têm validade de 3 anos, tá? Elas ficam 3 anos lá no jardim, ele cuida, ele dá comida, dá roupa, dá tudo que elas precisam, tá? E elas, cada uma tem um quartinho, que na verdade, né, é o aquáriozinho de uma borboleta. Quando dá 3 anos, quando elas completam 21 anos, no aniversário de 21 anos delas, ele leva essas meninas, retira o sangue do corpo delas, injeta formol, ele mantém uma parede, que a Maia fala muito, que no começo ela não queria olhar por nada desse mundo pra essa parede. Vocês imaginem comigo que é uma parede cheia de aquários retangulares assim, sabe, tipo um mostruário, assim, transparente, tá? E aí, quando ele inseria o formol no corpo dessas meninas, obviamente elas morriam, diz ele que elas não sentiam dor, e ele coloca elas nessa caixa, né, nesse mostruário, nesse aquário aí, e enche de resina. E aí, enquanto a resina não se solidifica, ele deixa essas paredes abaixadas. Que é quando a Maia fala que a parede sobe e desce, que quando sobe, as meninas novas não querem olhar por nada do mundo, que não sei, porque elas sabem que é o destino delas. E aí, quando essa resina solidifica, ele levanta a parede e tá lá a menina conservada em formol e resina, tatuada, né, assim, como se fosse uma borboleta pra coleção dele em amostra lá. É isso, Ele realmente é um doente,
mas é um doente que já tinha, né, devia ter algum já distúrbio, e o que aconteceu com o pai dele traumatizou e ele transformou esse trauma em uma obsessão e em um crime, né? O Avery, ele ele com certeza teve esse empurrãozinho, né, pra isso do pai, só que você percebe que o Avery, ele nasceu mau caráter. Ele já é desequilibrado. Você que tá no canal desde o comecinho, você já me ouviu falar o que eu vou falar agora? Psicopatia não tem cura, tá? Ah, psicopata não tem cura. A pessoa nasce psicopata e ela vai morrer psicopata. O que difere, o que acontece em poucos casos com sucesso, é que há o diagnóstico e ao controle desse caso. Então, assim, a pessoa, ela é diagnosticada com o transtorno de psicopatia, que tem um nome técnico, eu só tô sendo leiga aqui com vocês. E aí, essa pessoa, ela fica em constante observação e acompanhamento. Mas falar que uma pessoa que é psicopata deixa de ser psicopata, isso não existe. Outro mito também é que todo serial killer é psicopata e todo psicopata é serial killer. Isso não é uma regra. Então, assim, gente, essas coisas de psicopatologia, de distúrbios mentais, essas coisas, não dá pra você pegar uma regra e aplicar em todos os casos. Não dá pra você falar, não, tem esses 10 itens, então ele é isso. Não, é cada caso de verdade um caso, tá? Então, assim, o Avery, ele é claramente um psicopata. Claramente. Um psicopata e serial killer, tá? Mas o jardineiro, ele é um serial killer, mas ele não é psicopata. Talvez ele tenha muito mais tendência a ser um sociopata do que um psicopata. Eu vejo muito mais sociopatia no jardineiro do que psicopatia. Agora, o filho dele, o Avery, é completamente um psicopata com serial killer. O Desmond não é um nem outro. O Desmond é um covarde, tá? Por quê? Porque ele começa a frequentar o jardim depois de um tempo e ele se apaixona pela Maya. Ele se relaciona com a Maya. A Maya, ela não consegue ter amor por ele. Ela até tenta, ela até se esforça, mas ela fala, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é sentir isso, né? Ela faz muitas reflexões maravilhosas nesse livro. Se vocês verem o quanto que eu marquei, é absurdo, tem muita frase maravilhosa, tem muita passagem muito significativa nesse livro. E o que ela fala? Ela fala pro Desmond o tempo todo, pô, você sabe o que tá acontecendo aqui. Porque no começo ele não queria aceitar o que se passava no jardim. Por quê? Porque ele fazia muito questão da aprovação o tempo todo do pai dele. Então ele achava que o pai dele estava fazendo aquilo para tirar elas das ruas, para cuidar delas, não era nada disso. E aí tem uma noite que ele descobre, além dele descobrir, ele vê o que o jardineiro faz com a própria Maya. E isso, tipo, desestrutura ele fica desorientado. E aí, ela fala pra ele, você é covarde, porque você sabe o que tá acontecendo aqui, você não faz nada, você não chama a polícia e nem deixa nenhuma de nós escapar pra poder chamar a polícia. Cada um deles tem uma senha pra entrar e sair do jardim, enfim. Gente, eu sei que o negócio vai tomando uma proporção muito grande, porque a gente descobre que, na verdade, a Maya, ela tá ocultando, sim, um puta de um segredo, e que, tipo, quando eu cheguei no final do livro, eu fui até conversar com uma seguidora, porque eu falei, cara, eu entendi direito, eu falei pra ela. Eu fiquei meio bugada, eu fiquei meio perdida, porque o final do livro, ele lança tanta informação, e com assim, lapsos do começo do livro, do meio do livro, que você fica confusa. Mas, sim, eu entendi o que aconteceu e eu fiquei passada. Por isso que todo mundo fala que esse livro é um surto. Esse livro é um surto. Não tem como você terminar ele e ficar normal. E ter alguma reação normal. Não tem como. Você fica, tipo... Porque é absurdo. Então, assim, tem um plot twist ferrado. Obviamente, pra Maya estar testemunhando, né, pra um policial, obviamente alguma coisa aconteceu pra ela ou elas terem saído. Aí vocês vão ter que ler o livro. E, gente, é assim, é um surto. Eu recomendo ele de olho fechadíssimo. Ele tem uma continuação, que é Rosas de Maio. Eu ganhei ele de aniversário e eu tô louca pra começar, porque a história tá fresquinha na minha cabeça, então eu quero já dar continuação. E assim, se você não tiver gatilhos nem sensibilidade com relação aos temas desse livro,
só vai, cara, porque eu não conheço uma pessoa que lê esse livro e não gostou do fundo do meu coração. Esse livro, pra mim, tem a nota 5, né? De 1 a 5 tem a nota 5, claramente. E eu fiquei apaixonada e favoritei. E quando eu terminar a continuação, com certeza eu venho aqui falar pra vocês. E de novo, eu me restringi ao máximo pra contar a história um pouco, sem dar muito spoiler pra vocês, porque tem muitos personagens esse livro, realmente. Tem uma pessoa que tem uma história com o jardineiro e que ela que cuida das meninas em relação à refeição, em relação ao machucado. Tem a Bliss, que é uma das melhores amigas da Maya. Tem outra menina que teve um fim muito trágico. Acontece a parte que eu quase chorei, foi porque o doente do Avery, ele sequestrou uma criança de 11 anos. E o que ela fala, eu falo e me arrepio, que tem uma parte do livro que ela fala assim, eu quero a minha mãe. Ela começa a chorar, falou, eu quero a minha mãe. Gente, eu travei nessa hora, porque ele não só sequestrou ela, ele machucou ela. E quando eu falo machucar, é isso mesmo que vocês estão entendendo. E a Maya cuida da menina. Gente, por isso que eu tô falando, se eu fosse falar da história de cada personagem desse livro, a gente ia fazer um documentário aqui do Netflix no YouTube, tá? A intenção mesmo é dar uma pincelada aí pra vocês, pra apresentar um pouquinho da história e dar aquela vontade de vocês lerem o livro, porque, de novo, não há como se arrepender de conhecer essa história. Eu fico por aqui, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, isso é muito importante pro canal, porque é dessa forma que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do Operandi. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui abaixo e nos recomende para todo mundo que você sabe que gosta do assunto e do universo do Operandi. Chama geral para nossa comunidade True Crime. Caso role aí um upgrade da sua parte com o canal, compartilhe bastante os nossos vídeos. Eu fico por aqui, quero agradecer demais a sua companhia se você ficou comigo até o final. Um enorme beijo, um grande abraço e se cuidem!